yeah. Oh no, yeah. Yeah, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bem-vindos, meus amores, ao episódio número 13 já do Só Vai Podcast. Já fiquei um tempinho aí sem gravar, uns 5 meses. Estou de volta, estamos de volta, retomando aí as gravações, muito feliz. E com todo o amor do mundo, assim, trouxe uma pessoa que eu amo, né, que está aqui num momento muito especial para essa retomada, que é a minha pastora de sempre, amada. Vou apresentá-la aqui, ela vai se apresentar, Maria Florzinha, coisa mais linda do mundo. Vai contar um pouco da história dela, como sempre, como todos os convidados que vêm aqui no Só Vai. Só indo também, como sempre, vamos falar de um tema muito importante, que é passando pelos processos da dor, se transformando através da dor. Tem tanta coisa aí para a gente falar, tantos testemunhos. Eu também tenho alguns meus aqui que a gente vai compartilhar. Mas eu vou deixar hoje agora a palavra com ela, para ela se apresentar. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Minha pastora amada. Nem acredito! Maria Florzinha. Certo, Deus Fale um bom. pouquinho de você, meu amor. Se apresente. Aqui estou eu. Sou Florzinha, como ela disse, a Maria Florzinha. Estou feliz por estar aqui. Primeiro, obrigado. Deus abençoe. Obrigada a por você. esse carinho. Linda. Sou mãe de 2 meninos grandes. Um tá Pra aqui mim, com a gente. Um tá aqui aí acompanhando. Casada, como ela disse, sou pastora, estou como pastora, mas sobretudo eu entendo que eu sou filha amada de Deus e entendo que a cada passo, a cada momento é um tempo de cumprir algo. Então tenho certeza que hoje aqui é cumprindo algo não é para nós apenas, mas como ela disse, o tema é para poder alcançar algo na sua vida também. Então, Deus abençoe, fica aqui com a gente um pouquinho, que vocês também possam aprender e viver desta graça que é ter o Senhor. Ai, que linda, meu amor. Então, a gente está aqui, inclusive, hoje ela me trouxe esse livro lindo aqui, que a gente vai falar um pouquinho, que é Mulheres que Inspiram e Transformam. A gente também vai falar sobre assuntos de mulheres, porque ela também tem um culto, inclusive, que é para mulheres, né? Que acontece de sexta-feira. Última sexta-feira. E aí tem muitos testemunhos em volta disso. Mas para a gente começar, eu queria que você me falasse assim, quem é a Florzinha, sem ser mãe, casada, que eu conheço bem o Robson e tudo, e quem não é a Florzinha, e um sonho seu, e depois a gente entra na história. Tá. Quem é a Florzinha? Eu me vejo alguém que sonha, deseja não só para mim as coisas, as conquistas, gosto de conquista, gosto de ir para cima, para viver algo. E muitas vezes não é pensando só em mim. Tenho muitos sonhos, gosto de viver e fazer muitas coisas, mas a maioria das vezes é pensando em alguém. E isso me realiza. Sim. Ver alguém bem, ouvir as pessoas. Então essa sou eu. Quem eu não sou? Você pergunta. Eu não sou perfeita. Amém. É essa que eu não sou. Não sou perfeita. E qualquer outro sonho? Um sonho. Eu tenho um sonho de ver famílias transformadas, pessoas transformadas. Eu sou
alguém que gosto muito de... Sempre falo isso, onde eu tenho oportunidade de falar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cursos para melhorar a performance. Livros, eu amo ler. Tudo que eu posso melhorar no meu quesito performance. Mas eu conheci alguém que transforma verdadeiramente. E este é meu sonho, de impactar pessoas num contexto, numa conversa, num café, ou num podcast como hoje, para viver realmente essa transformação que não volta para trás. É uma transformação real, de dentro para fora. Não descartando as transformações que a gente vive em melhorias de performance, mas a transformação que há em Cristo, esse que é o meu sonho, de atingir quantas pessoas mais puder. E atingem essa transformação. Atingem muitos, porque tem ela e o parceiro maravilhoso, que é o pastor Robson, que não está aqui hoje. A ideia é um dia a gente conseguir entrevistar os dois, mas eu quero estar com o Du aqui do lado também. Sim. E eles, há muitos anos já, eles mentoram, ajudam casais, não sei quantos anos você vai contar aqui, fazem casamentos também, ajudam muitas famílias. Nós fomos uma das graças a Deus, impactadas. O meu marido, através deles, de uma célula de oração, gosto muito de falar, porque quantos joelhos dobrados aí, quantas orações que chegam lá, a gente depois vai saber quantas bênçãos a gente recebe, foram ouvidas. Hoje ele mesmo, né, se converteu, tem a sua célula de homens. Sim, que lindo. E muito começou aí através de uma célula que a gente participava com eles, e era uma coisa descontraída, e ele não sentiu aquele peso da igreja através disso. Isso é muito importante a gente falar. Ele se sentiu acolhido, quebrou também muitos paradigmas que se tinha em relação a pastores e pastoras. E no fim a gente construiu uma relação de amizade lindo, e de compartilhamento. Isso que é muito legal a gente falar hoje. Muito gostosa. A gente nunca teve trava para conversar. Sobre Quantas vezes a gente não sentou no café, nós quatro, vocês foram em casa, e a gente pôde falar sobre tudo de uma forma muito livre. Eu acho que isso é muito legal, assim. Porque a gente trouxe realmente a fé, né, e o cristianismo de uma forma livre, livres em Cristo, né? Como ele é, né? Como ele é. Mas existe muita gente, até muitos amigos próximos, né? Que não se aproximam muitas vezes, até se afastam com medo de ser taxado como evangélico, né? Sim. Ninguém entende muito o que essa palavra carrega. E aí que eu queria começar um pouco da sua história, porque eu mesmo já fui católica, já fui tudo, já acreditei em anjo, tudo que você possa imaginar, até chegar... Eu tive minha jornada de busca, que eu já falei um pouco, até ser resgatada por Jesus da forma mais linda do mundo. E aí eu fui buscando, a gente está em constante transformação. E o legal da Flor é que eu sei que o começo da história dela, que é um pouco contada aqui no livro, no capítulo 9, começou aí também. Ela era pequena, né? Uma busca. Né? Através de uma busca. Como você foi através dessa busca e virou uma crente, né? Como a gente conta, evangélica. Não existe placa, tá, gente? Mas como foi? Porque você não era também, né, convertida. Então conta um pouquinho do começo para a gente ir entendendo, abrindo a história aí. Eu nasci num lar cristão, né? E vale muito falar que os católicos são cristãos. Sim. Né? Eu nasci num lar cristão católico, fui batizada. Eu me casei numa igreja católica. O meu primeiro filho é batizado numa igreja católica. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, um tio meu se converteu ao cristianismo evangélico, né? E foi uma transformação. Hoje ele já está com o Senhor, não está mais vivo, apesar de ser o tio caçula. Eu falo que o Senhor já pegou para ele, né? Mas quando ele saía dos cultos, ele passava na casa da minha avó e nesses momentos, às vezes, eu estava lá. E ele sempre contava os testemunhos. Isso eu falo, a importância de nós, como adultos, como crentes, principalmente cristãos, contar os testemunhos, não as dores que nós estamos vendo, ou que alguém fez de errado, que pisou na bola, e às vezes é isso que afasta. Então ele contou o caso de uma mulher que ressuscitou. O médico já tinha dado ela como morta, e ele contou que os irmãos estavam orando, e Deus, através de um irmão, e eu já ficava, como assim, Deus fala com alguém? Eu deveria ter ali uns 6, 7 anos. Vai lá no hospital e vocês vão falar que ela está viva assim, não vai deixar fazer autópsia e tal. E era mais ou menos essa a história. E disse que quando chegou lá, eles convenceram o médico ao contrário do que ele tinha dito, e realmente ela estava viva.
Já tinha dado como morta, tudo nos laudos, e estava viva. E eu fiquei com aquilo queimou dentro de mim. Queimou, e eu sei que isso é real. Então, eu, em algum momento, virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser crente. E a minha mãe, que geralmente quem vem da linhagem do catolicismo, eles não querem essa história de não ser o católico, né? E a minha mãe, com muita sabedoria, ela disse, filha, não é muito bem isso que eu quero para você, mas se é Deus, filha, Ele vai te direcionar. E eu fiquei com aquilo. Hoje não existia naquela época. Curiosidade, mas era algo que queimava dentro, mesmo. Foi algo que moveu. Por isso que eu falo que esse Cristo é o Cristo que transforma, porque moveu aqui dentro. Então, não existia igrejas como hoje, e na sala de aula onde eu estudei praticamente com as mesmas pessoas do primeiro ano do fundamental até a primeira série do ensino médio, que antes era o nosso colegial. Tinha uma única pessoa que era crente. E o Senhor sempre foi nesse período em que eu fui nessa busca, eu falo que era peregrina, né? Tem um filme, tem um livro do Peregrino que é bem incrível, é muito parecido isso. E fui nessa busca, o Senhor foi colocando pessoas assim, o meu tio, aí depois minha tia também se converteu, e eu tinha essa oportunidade, sempre que eu sabia que alguém era crente, eu queria estar perto dela. Eu queria ouvir as histórias, eu queria ouvir os testemunhos. E aí tinha a mãe dessa menina, que também já dorme com o Senhor, que ela sempre falava de algo. Quando eu ia, ela fazia questão de trazer as crianças para a casa dela pós-aula, mas era um momento que ela aproveitava para evangelizar. Sim. E não tinha igrejas, não tinha. Fui mergulhando no catolicismo, fiz todo o processo de uma criança, catecismo, perseverança, crisma, fui fazendo e aconteceu algo assim meio diferente. Eu falo que um grupo de crentes se infiltraram na igreja católica. É aqui mesmo na nossa cidade, em Barueri. E as missas de quinta-feira não eram mais as mesmas missas de quinta-feira, porque o padre deu liberdade para esse grupo. Então havia a manifestação do Espírito Santo. Uau. Eles tinham liberdade de cantar os louvores que os evangélicos cantavam lá dentro. Não é carismática, né? Porque tem isso, né? Não era. Não era o carismático. Porque paralelo existia a renovação carismática, que também é uma bênção, nesse sentido de mais avivado, vamos dizer assim, né? E aí, por algum motivo, né, o Senhor sabe, Ele me cuidou. Ele cuidou de mim ali eu já deveria ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe não ia, então eu ia com a vizinha para a missa. Juntava umas 2, 3 vizinhas e toda quinta-feira à noite eu estava lá. E se tivesse alguma oportunidade, estava na missa, estava nesses cursos. Ok. Algumas irmãs lá da igreja, porque assim também nós nos consideramos eles como católicos, elas fizeram um abaixo-assinado para a Diocese de Osasco para tirar o padre, porque o padre estava aceitando um grupo de crentes lá dentro. E trocou o padre, é o padre que está até hoje. Não, mas realmente iam uns crentes lá, não é? Eles não eram católicos. Eles existem até hoje. Este grupo, eles não têm uma igreja efetiva, eles existem até hoje, não digo que eles estão se infiltrando por aí, em igrejas, não é isso. Eu não sei qual foi o nível da intenção deles na época, não sei, eu não sei como Deus os direcionou, apesar de ter recentemente reencontrado uma pessoa desse tempo, nunca parei para perguntar sobre isso. O que eu sei é que eu vivi a experiência que eu pedi para Deus quando eu tinha 7 anos, indiferente do lugar onde eu estava. Sim. Então, o Senhor me alcançou com aquilo que eu desejava da presença dele, dentro de uma igreja católica. E fui crescendo nessa busca, quando eles saíram, a única opção que eu tinha que chegava mais próximo era a renovação carismática, sim. Então estive caminhando com essas pessoas da renovação carismática, e com os 15 anos eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego aqui mesmo, em Alphaville, e lá tinha uma crente da Assembleia de Deus. Uau. Que assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o profético. Ela sonhava comigo com coisas que eu vivo hoje, e aí eu já estava na adolescência, eu queria este Deus, mas ao mesmo tempo também já estava querendo viver uma liberdade diferente, mas isso me atraía muito. Ela me convidou para ir para uma igreja quando eu cheguei, uma igreja evangélica, nem era dela. Quando eu cheguei na igreja, os meus líderes da renovação carismática estavam do lado de fora, gente, ouvindo o que o pastor de dentro da igreja estava falando. E aquelas coisas, eu não conseguia entender como eu entendo hoje. Eu encontrei eles ficaram meio com vergonha, e eu entrei, porque, né? E eles ficaram do lado de fora com a Bíblia, ouvindo o que falava. Alguma coisa estava acontecendo, sim.
Conheci o meu esposo, eu tinha 16 anos quando eu conheci ele. Essa Nossa. busca, né, já não foi tanto como era antes. Não foi tanto. Mesmo assim, eu tentava. Vamos, você precisa. Ele não conhecia e não tinha essa necessidade de Cristo como eu tinha, mas eu estava ali tentando mesmo enquanto católica, né? Como eu me mergulhei muito no catolicismo, eu fui temendo um pouco de não ser a católica, porque eles ensinam que Pedro foi o primeiro papa, eles Sim. foram falando algumas coisas. Nesse período eu comecei a fazer uma faculdade, aí eu tinha uns 19 para 20 anos. O meu professor de História da Arte, para fazer publicidade, de História da Arte, ele começou a contar coisas da história que foi quebrando conceitos que eu tinha aprendido na Igreja Católica. Peraí, não, isso... Não, então deixa eu ver, então deixa eu olhar na Bíblia, então... E ele não era crente, ele não era nada, eu entendo que era o Senhor me conduzindo a algo. Sim. E aqui eu quero dizer que, não estou dizendo qual é o certo, Não, qual é eu o sei, errado, imagino. porque o Senhor me encontrou lá dentro e eu tenho convicção disso, né? Até que um dia, com a Bíblia católica, eu encontrei um versículo que dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aí, tipo assim, caiu mesmo as máscaras, algo que tampava, porque na Igreja Católica nós somos incentivados a fazer intercessões, pedir intercessões a santos, né? Perdão. Tranquilo. A santos. Vida real. Tá, vida real. Vou falar pra vocês o que é. Vida real. Às 18 horas é o momento que eu oro e eu coloco pra lembrar. Bom, por favor, pode orar. Ai, linda. Então, fiquei muito com esse versículo, né? De ninguém vai ao Pai senão por mim, mas eu não conseguia avançar para algo. Aí me casei, tive o meu filho, e um dia no mesmo trabalho, onde era o meu primeiro emprego, onde eu fiquei quase 10 anos, eu já deveria ter uns 21 anos por aí, a copeira da onde eu trabalhava, eu estava num bebedouro, eu lembro como se fosse massa. hoje, porque o Senhor vai conduzindo, Ele vai, você está me buscando, eu vou fazer com que você me encontre. Ela disse assim: Florzinha, aquilo que você pede para Deus desde quando você era criança, o Senhor falou que este é o tempo. Eu não sei qual que era a dureza que eu estava naquele momento, eu virei para ela e falei assim: eu só acredito se o meu marido for. Uau. Não deu um mês, aconteceu uma situação, uma irmã querida, convertida, foi até minha casa, orou com ele aceitou Jesus em casa. E aí nós ficamos numa outra busca, onde nós temos que congregar, qual é a igreja? E aí o pastor dela na época, porque aí ela falou: olha, fui na casa de uns amigos, eles aceitaram Jesus, como eu faço? Ele ensinou algo que é o que eu ensino hoje quando alguém aceita Jesus num contexto fora de uma igreja. Eu falo: você pergunta para ele aonde você tem que estar, que ele vai te direcionar. Sim. Eu quero que todo mundo esteja comigo do meu lado. Sim. Né? Mas não é sobre isso, não é sobre isso, é onde o Senhor quer te levar, onde o Senhor quer te usar, onde o Senhor quer te dar crescimento. E por fim, nós decidimos caminhar numa igreja pequenininha que tinha aqui em Alphaville. O ano era final de 99 para o ano 2000. É engraçado falar sobre isso para nós que somos dessa época, mas era proibido ter igrejas cristãs, evangélicas aqui em qualquer contexto aqui da... Era. Não sabia. Porque era um lugar comercial e industrial. Não tinha tantos prédios. É verdade, os não residenciais eram 1, 2 aqui pertinho, não tinha todo esse contexto. Então, por vários motivos, né, não era assim, você não podia ter igreja em qualquer lugar. E fiquei nessa igreja, foi aonde eu, assim, vamos dizer, como de expandir a mente, expandir em crescimento espiritual. E assim, foi tantas revelações, foi tantas coisas. E nessa igreja eu fiquei por 17 anos. 17 anos eu fiquei lá. Fui batizada novamente, eu fui ordenada pastora, consagrada, do jeito que vocês quiserem aí. Sim. Um pastor querido, eu falo todos os pastores que o Senhor permitiu, inclusive os padres, inclusive todas as pessoas, fosse aquela menina da Assembleia que estava lá na igreja, a copeira, eu falo, são assim especiais, eu honro demais pela dedicação que eles tiveram e cuidado comigo. Foi assim muito especial. Depois de 17 anos caminhando com eles, fui convidada a trabalhar no integral dessa igreja, vivi experiências incríveis enquanto igreja.
o Senhor pediu para eu sair. Aí fui para uma outra igreja querida, que foi onde eu te conheci. Fiquei 6 anos lá, mais ou menos. O Senhor nos... Ficou bastante, uns 6 anos. A igreja veio para cá em dezembro de 2017, né, em um hotel. Depois, em janeiro, ela começou a procurar um lugar assim mais estruturado, um salão, e eu estava lá desde o início, com nenhuma cadeira, com nenhum violão. Nossa. E hoje é uma bênção, né? Glória a Deus pelas igrejas. Quando eu vejo quantas igrejas nós temos aqui na nossa região. É impressionante. Eu lembro, sabe do quê? Das palavras proféticas que os profetas de várias nações vinham para essa igreja pequenininha e declaravam. Eles falavam assim: Alphaville é um portal de Deus. Na época eu nem entendia. Eu falava: que místico esse pastor. E depois eu vi. Sim. E depois eu vi que nem tem sei quantas isso. tem. Hoje é muita, né? Muitas. É muita. Muitas. Existe na Prefeitura de Barueri, tem uma secretaria que se chama Secretaria Institucional. Eles fazem a contagem de quantas igrejas nascem por mês, porque eles se reúnem todo mês. Eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos, não consigo ir sempre. E eles têm essas contagens, são bastantes, graças a Deus, graças a Deus. Isso é uma bênção, uma bênção. É tempo de nós nos posicionarmos muito verdadeiramente, não apenas por um status de dizer eu sou evangélico, cristão evangélico, mas de entender realmente o que o Senhor tem. E nós vamos avançar. E aí, voltando aí para o livro que você falou que eu escrevi, essa história. Ai, coisa linda, capítulo 9. O que você quer saber? Essa é a minha história com o Senhor, é a história assim, o meu testemunho permeia muito em torno disso. Tem crentes que brincam assim: o meu passado era sem graça, eu não usava droga, eu não matei ninguém. O meu testemunho é realmente de busca por esse Deus. Onde eu estava no monte, eu só conseguia falar como eu te amo, eu não consigo encontrar uma presença que me toca mais, que me satisfaça mais do que a sua. Então, essa é a minha história com o Senhor, é a história que permeia a minha vida. Meus filhos, às vezes, pagam um preço, porque eu quero que todo mundo tenha, viva isso também. Às vezes, eu os deixo um pouco, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E eles, assim, interessante ela falar das igrejas, né? Porque quando a gente se conheceu, eu falei do grupo de oração, e aí a gente ficou juntos, no fim, abriu uma igreja, né? Os dois foram abrir uma igreja pequena também aqui em Alphaville, e a gente estava ali no começo juntos. Sim. E assim, eu sei o tamanho do desafio e dores e tudo em relação a todo esse processo, a gente estava ali, e agora eles estão com uma igreja com um novo nome, depois conta um pouquinho dela também. Mas o importante aqui, principalmente do tema, do capítulo que você escreveu, é realmente também uma coisa que todos nós vivemos, as mulheres um pouco mais sensíveis, principalmente para isso, é como a gente passar por essa jornada da dor. E eu sei que você, em especial, por isso que a gente conversa tanto, é uma pastora voltada para cura, né? E libertação. Ela tem esse nome Florzinha, mas ela é dura, tira na queda, viu, bem? Quando é pra falar a palavra, ela tá ali. Era pra confundir o inimigo. Ela exorta mesmo. Não tem essa. Isso que é maravilhoso, porque é tudo muito real, né? Mas assim, é exatamente isso. Como a gente, através de Cristo, a liberdade que a gente tem, né? Os anjos que estão no nosso caminho, sim, a gente consegue atravessar esse processo de dor. Testemunhos, tantos testemunhos que você escuta, tantas, né, coisas que vocês fazem ali na igreja, você e o Robson, a família toda, todos os pastores que caminham com vocês, a gente sabe, se preparam, né, para essa jornada e para essa batalha, porque é uma batalha também quando você está curando e libertando alguém. Sim. Então isso é importante, como a pessoa se blinda, não é difícil, mas tem uma forma. E como a gente faz isso, espiritualmente falando? Vamos lá. Eu nunca escolhi ser pastora, eu conversei esses dias com minha esposa, eu nunca pedi para casar e Deus me deu um casamento, eu não pedi para ser pastora e Deus me abençoou com isso, porque eu consigo entender isso como uma bênção, apesar de nunca ter buscado isso. Muito menos estar à frente de uma igreja, o Senhor confiou por um tempo isso, né? Muito menos. Resisti bastante, porque quando eu começo a lembrar, quando eu era criança, que eu falava que eu queria ser uma cristã evangélica, eu queria sentir
aquele Deus que ressuscita, que transforma, que cura. E eu só imaginava que era isso. Ai, que amor. Olha, vamos cuidar dos necessitados. O máximo que era isso. Era o máximo. Então. E conforme eu fui nessa caminhada, a resposta do preparado é dizer sim. Não tem outro, é dizer sim. O Senhor está nos convidando para algo e Ele determinou isso para todo mundo. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Como você vai pregar? Você vai pregar através do Só Vai? Você vai pregar num altar? Você vai pregar na onde você trabalha com o teu colega? Você vai pregar Sim. apenas para o teu filho? Às vezes com um abraço, com um olhar. A resposta é dizer sim. É. Dizer sim, essa é a resposta. Sim. E o segredo é não se iludir achando que não vai ter dores. Pois é que eu vejo vai muito ter. isso. Eu percebo muito, agora minha vida vai mudar. Assim, pra mim, no meu caso, só a venda que caiu. Mas estava tudo aí. Tá. Já tá tudo aí. Sim. E o mundo tá cada vez mais louco. Então, assim, é realmente como a gente se prepara espiritualmente, porque a batalha é forte. As dores estão aí. Ele nunca disse pra gente em lugar nenhum que a gente não ia passar, pelo contrário. E quantas pessoas estão passando por isso, caladas, né? E podem contar com tantas pessoas que estão também passando por isso, né? Por depressão, por ansiedade, por todas milhões de outras dores que tem por aí, né? Olha, buscar. Muito, Nós né? precisamos conhecer quem é esse Deus. Esses dias, 3 amigas do trabalho me chamaram e falaram, olha, eu preciso que você ore por mim, pastora. Trabalho num lugar também abençoadíssimo. Eu falo, o Senhor vai me conduzindo na onde Ele quer. Sou reconhecida como pastora na onde eu trabalho e a dona dá essa liberdade de, se precisar orar, chama florzinha, se precisar, nós temos essa liberdade lá. Elas me chamaram, olha, porque está acontecendo isso. Eu disse para elas assim, o Senhor me deu assim, né? Jesus, quando estava lá no deserto, que Satanás estava lá falando tantas coisas para ele não foi lá e orou. Eu te repreendo, sai daqui. Ele declarou a palavra. Porque a palavra é onde afirma a nossa identidade. Então, a minha identidade em Cristo, em Deus, é ela que me dá forças para continuar, porque senão a gente não fica. Não, então, se eu não confio que realmente Ele me tem como filha, que Ele me adotou, que ainda na dor Ele vai estar ali comigo, eu não consigo. Então, eu preciso o quê? Conhecer. Jesus, enquanto estava no deserto, Satanás teve que se retirar. Só por causa de quê? Porque Cristo lembrou para ele, olha aqui a palavra. Aqui diz isso, não só de pão vive o homem. Aqui diz isso, não adorarás outro Deus. E ele foi embora. E às vezes a gente fica. E ali, Satanás já está cansando nós, né? Desculpa se foi uma palavra forte dizer isso, né? O inimigo das nossas almas está nos cansando. Então, conhecer. Conhecer ao Senhor. E o secreto? O secreto é o quê? É você, em qualquer lugar, a palavra do Senhor fala, fecha a porta do teu quarto, mas esse fecha a porta do teu quarto, às vezes tem hora que você não tem tempo nem de estar no teu quarto. Então, o teu secreto é você e Deus, é você no carro, é você no trem, é você na cozinha, é você no banho, em qualquer lugar, é você e Deus, é ali nós somos fortalecidos. Sim. E se eu posso fechar para dizer como nos fortalecer, continuar, é perdoando. Porque muitas coisas que nos paralisam é porque alguém nos feriu. E aí esse nos feriu, eu não perdoo, e aí eu não consigo, eu fico parada. Então eu preciso perdoar na caminhada. E isso a gente fala um pouquinho aí no livro. Sim. Porque, como eu disse, eu idealizei estar com Cristo, eu viver assim algo maravilhoso, de paz, de graça. E quando eu entrei no lugar onde eu esperei desde criança, foi o lugar onde eu vivia as maiores dores. As maiores dores. Pessoal, enquanto ministério. Mas eu digo principalmente a nível pessoal. Tive problema no meu casamento, tive problemas na criação dos meus filhos, problemas comigo mesma. Vivi depressão que eu nem sabia que era depressão. Situações que não tem nem como contar, porque envolve pessoas que não estão aqui. O testemunho não é só meu.
muita dor. De ter dias de eu ter que pensar assim, Senhor, a minha oração é só que todo mundo saia de casa para que eu possa chorar. Eu só quero chorar porque está Sim, doendo demais. é Eu verdade. preciso estar sozinha É. de tamanha era a dor. Colocar pra fora. Mas em todo o processo de dor, eu aprendi que na dependência do Senhor, eu consigo cura, eu consigo levantar e eu consigo para um novo passo, e avançando para o alvo que é Cristo. É isso que eu acredito. Amém, meu amor, amém. Porque assim, eu vou até dar o meu testemunho aqui, né? Sim. Eu tô naquela fase hormonal e, e acaba vindo a depressão. Eu tô falando Sim. agora, voltando um pouco, misturando agora mulheres com casais, Sim. que é importante a gente falar desse assunto. Vai ser até um assunto que eu vou trazer aqui, específico sobre isso. Mas quando a gente passa dos 40 para a mulher, as coisas mudam, inclusive para os casais. Sim. E a questão da depressão, da ansiedade, ela vem também com muita força. E isso, pensando espiritualmente, também pensando em algumas igrejas, ainda há um tabu aí, né? Infelizmente. A ansiedade é coisa do inimigo, não sei o quê. E, na verdade, assim, tem muita coisa que hoje o mundo traz. A gente, se você for ver quanto a percentual da população ansiosa hoje em dia, né? Os jovens, crianças. Então, como a gente realmente no dia a dia faz exercícios para a gente não cair nisso. E vai ter dias bons, vai ter dias ruins. E a gente vai continuar orando, a gente vai ter o alvo ali em Cristo. Mas, assim, principalmente para as mulheres, que acabam abrindo milhões de frentes aí para tocar no dia a dia. O que a gente pode realmente falar para elas, em específico, e para os casais, para o homem também se preparar para esse período que é crítico para a mulher, né? De transformação. É fácil falar, né? Demais. É bem fácil eu estar aqui no papel de falar. Deus, Mas é assim, eu vou falar o que eu entendo, sabe? É isso. O que o Senhor disse para mim. Primeiro é reconhecer que somos humanos. Demais. Então, sendo humano, você sabe que você vai viver isso, porque biblicamente, vamos usar pelo lado, nós somos corpo, alma e espírito. Biblicamente, o Senhor fala, depositar a ansiedade. Não é para viver ansiosos por coisa alguma. Então, se nós estamos ansiosos, é porque nós estamos preocupados com algo de amanhã, né? Nossos hormônios envolvem, então, o corpo. Sim, muito. Né? Então, o que eu preciso? Preciso médico, preciso reposição hormonal. Então, se isso afeta no meu emocional, eu preciso de cuidados psicológicos. E por isso eu gosto muito de palestra, porque você abre, você começa a pensar de outra forma, você percebe que não é só você que vive isso, porque muito das nossas dores emocionais é achar que só nós. Só nós, e nos comparamos. Então, me comparando, aí que aquele mundo... Parece que desaba mesmo. Demais. Desaba mesmo. Completamente. Desaba, né? Completamente. Então, a depressão vem, a ansiedade vem, e nós somos humanos. Reconhecer a nossa humanidade. Sim. E a nossa dependência. Tá? Senhor, até aqui me ajudou. Senhor, e hoje eu preciso, Espírito Santo esteja comigo. Qual anjo o Senhor pode liberar para mim hoje? Eu preciso, eu não sei qual que é, mas o Senhor entende isso mais do que... O Senhor me conhece, o Senhor me formou, o Senhor sabe o manual de quem eu sou. O Senhor me conhece desde quando eu estava no ventre. Eu gosto da passagem de Salmo que fala assim, porque está batida, ó minha alma. Então, conversa consigo mesmo. Sim. Conversar consigo mesmo é importante, que é o que nós falamos muito do autoconhecimento, né? Não é importante se conhecer, mas o mais importante para qualquer, por isso que eu falo que ele é o único que transforma, é essa dependência dele. Porque tem vezes que remédio não resolve, marido não resolve, amigos não resolve, conversar com a psicóloga não resolve. É chorar na presença dele, é chorar na presença, não tem o que fazer. Às vezes que eu pedia para o Senhor, Senhor, eu quero ficar sozinha para eu poder chorar. É isso, é dizer, eu dependo de chorar para ti. A minha lágrima representa algo para ele, está falando algo e ele sabe responder a cada lágrima nossa. Sim. Ele sabe responder. Não tem, assim, grandes segredos, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Muita respiração, amor. Se perdoando. Sim. Porque às vezes a gente se cobra, né? Nós que... Eu falo porque eu falo por mim. Até dói, sabe? Não é porque eu tô pastor e ensino que eu não vivo. Vivo até dói.
Teve um momento que eu fui convidada a participar deste livro em agosto do ano passado, tem exatamente um ano. Nossa, já? Um ano, que eu fui convidada sim. porque tem todo o processo, né, de montar e tudo. Quando foi em dezembro, eu vivi uma dor que eu falei, Deus, quando eu achei que já tava assim, menos, né, Senhor. E aí, a questão é que a dor nos leva a um momento de você querer, tipo, chutar tudo. Não quero mais. Isso é uma coisa que você fala no livro. Sim. E esse não quero mais não significa não quero mais ao Senhor. Não quero mais nada. Porque tá doendo tanto que você não quer nada. Não quero. Eu só quero dormir. O Senhor. É real, nós somos humanos. O Senhor não pode me levar? Tipo, não é que eu quero me matar, mas o Senhor não pode me levar. Hoje não é o dia que o Senhor vai me levar. E eu estava com esse contexto e chorando e pedindo e querendo ir pro banheiro enquanto trabalho. Vou no banheiro para chorar lá e a dor. E aí eu falei comigo mesma, eu falei, peraí, você já mandou o teu capítulo acerca do que você vai falar sobre a dor e você vai se perder nessa dor? Porque às vezes a gente se perde na dor no sentido do quê? Eu começo a ter inveja de quem eu acho que não sofre o que eu sofro. E aí um fato que eu me perco. Começo a me comparar, tô me perdendo enquanto tô me comparando. Eu começo a ficar amargurada. Demais. Amargurada. E aí quem tá do meu lado não quer mais estar do meu lado. E eu comecei a falar para mim mesma, não, você não vai se perder nesse processo de dor, você não se perdeu em outros que pareciam muito piores. Parece que é uma academia, enquanto você vai aumentando o peso, né? Você vai conseguindo mais. Vai ganhando vidinhas. Eu digo, sim. E eu trato Deus como eu falo com meu marido, como eu falo com meus filhos. Né? Porque a gente tem, olha, Senhor, eu entro diante da tua presença. Não é tipo, Deus já deu. Senhor, eu não tô aguentando. Desse jeito. Teve até, acho que uma pregação da fofa Ângela, maravilhosa. Te amo. Que ela fala isso, né? Linda. Ela falou esses dias, a gente fez questão de subir. De voltar um pouco para trás. De voltar tudo certo. Sim, gente, exatamente. É entender que tá tudo certo, que nós somos cobrados pela sociedade, nós somos cobrados pela nossa família de estar... De ser fortuna. De estar em um nível de ser fortuna. Ainda mais se você é crente, né? Porque aí, qual vai ser a resposta que eu vou dar da minha fé? Ué, mas você não disse que tem um Deus aí que... Qual é a resposta que eu vou dar? A resposta da perseverança. É a resposta de não desistir. É a resposta de sim, eu vou superar mais esse. Não é? Então, Elias foi pra caverna, né, gente? Então, tava aí. Tem muitos testemunhos aí na Bíblia, né? Muitos. Meu não precisaria nem de capítulo de florzinha. Né? Não precisaria. Sim. Porque são exemplos lindos, reais de superação. Eu vou falar um segredo que é meu, que eu ando falando muito mais do que eu já falei, né? Eu gosto muito de ler, mas eu me forço a ler pelo menos uma vez por ano um livro de um chinês que já dorme no Senhor também. Meu Deus, quantos já dormem? Mas ele é do nosso tempo. Quem é? Que se chama O Homem do Céu. Tá. Então, ele fala do processo dele de busca ao Senhor. E era um processo na China, não pode falar, não tem Bíblia, não tem. Então ele o Homem do Céu, é incrível. Todo cristão precisa ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Ou graças a Deus hoje nós temos audiobook, ouvir, ver o resumo no YouTube. Procure O Homem do Céu. Meu sobrinho me mandou uma mensagem: tia, indica um livro para mim. Eu falei, vem aqui buscar O Homem do Céu, você vai ler este livro. Ele está lendo o livro. Eu queria que todos, para entender isso, porque ele buscou este Deus e ele entendeu que ele precisava anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho na China não é como nós anunciamos hoje aqui. O filho dele é a maior igreja da Coreia agora, porque não na China, da Coreia. O filho dele assumiu a maior igreja de lá, é do filho dele. E a oração dele, ele falou, nós cristãos temos que orar. Senhor, me dá almas para ti. Eu quero almas para ti. E querer almas para Deus é desafiador, porque existe o inimigo da nossa alma que quer também. E ele não brinca.
Ele não brinca de ser inimigo. Ele é astuto. Nós temos que reconhecer que ele é astuto, que ele tem as suas estratégias. E nós muitas vezes dormindo. Como? Ai, porque tá doendo. Ai, porque eu não aguento mais. Ai, porque não? Olha, porque eu cuido tanto daquela pessoa. Não, porque eu já tentei tanto com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu filho, com meu vizinho. E eles não reconhecem o que eu... Não é acerca disso. Precisam ler esse livro. Então, eu tenho isso comigo. Eu me esforço para ler pelo menos uma vez por ano este livro, ou ouvir de novo, ou lembrar desta história, do que ele viveu como cristão, para continuar cristão e para que a família dele e muitos outros, e hoje ele tem como colheita, né? A maior igreja lá da Coreia. A maior igreja. E eu falo isso porque eu vejo muito isso em vocês. Ai, gente. É verdade, assim, a gente viu muito essa referência em vocês, de quanto você e o Robson, quantas vezes estavam exaustos, né? E a gente conversava também, mas a missão é tão maior. Muito maior. Né, linda? E isso é muito... Então, qualquer missão que seja, sabe? A gente não pode abandonar, a gente tem o chamado, a gente continua firme, persistente. A dor vai vir, você vai ter que recuar, se permitir passar, mas retomar, porque você tem uma missão muito forte de pastorear. E eu posso falar por experiência própria que eles são reais pastores. Ai, gente. Porque eles realmente cuidam. Por exemplo, hoje eu não congrego mais na igreja com eles, mas nós somos amigos. Sim. E toda semana, praticamente, o Robson me manda uma mensagem de cuidado. Ele é um então, super assim, pastor. eu me sinto realmente cuidada. Né? Eu acho que essa é a grande lembra diferença. De mim? Alguém né? Essa é a grande diferença, assim, quando a gente fala de uma forma aleatória sobre pastores, e assim, a gente se sentiu muito cuidado. Ai, que bem. E eu vi muitas vezes, por isso que eu trouxe essa questão da dor, quantas vezes vocês mesmos estavam passando, coisas ali que a gente não sabe nem como aconteceu ali na igreja. Como que a gente vai pagar o próximo aluguel? Como que a gente vai, né, montar uma estrutura e tal? E as coisas aconteceram, né? Deus sempre estava ali provendo. E quantas pessoas precisando de vocês, porque estavam passando por vários processos, né? Quantos montes, quantas segundas de oração, madrugadas. E isso é o mais lindo de ver, que você, no seu processo de dor, você estava ali pronta para as pessoas também. Eu digo que e vocês assim, dois, né? Os dois. O Robson foi uma das pessoas... Ele é um incentivador. Nossa, ele que me fez despertar. Ele é. Eu lembro numa conversa que a gente teve lá na igreja, no comecinho, que a gente estava falando sobre vulnerabilidades até. E eu estava querendo aí começar a questão do Só Vai aqui. Mas eu tinha muito medo, muita vergonha. Tenho até hoje, tá, gente? Tô aqui no episódio 13, mas ainda tenho vergonha, tenho medo do que eu vou falar, se vai falar errado ou não, do que vão falar do outro lado. E ele colocou, como todos ali, uma vulnerabilidade dele. E ele estava ali, conversando com a gente, na frente de um monte de gente. Porque era a essência dele, né? Como vocês são super diferentes. Isso que é legal. Vocês se complementam de uma forma linda, que eu sempre vi. Um presente como família, de né? Que tem um serzinho lindo aqui juntinho com a gente. Então eu sei que isso que é o bacana, né? Isso que faz a construção de uma boa família e de pessoas que nos seguem, como igreja, como amigos, como comunidade, como a igreja dentro da sua casa. Então a missão chama a gente para isso, para a gente estar pronto para acorda e vai. Acorda, né? vai. Na dor, como na dor mesmo. Essa é a resposta, então, assim, tem só vai. Tudo só a ver, né, com o livro, com o capítulo que você escreveu. Porque se a gente não se permitir passar, eu vou falar que eu saí de uma crise de pânico faz um mês. E pela primeira vez eu me permiti ser cuidada. É isso. Só que eu venho trazendo isso há anos. E eu fui enfiando umas rolhas na panela de pressão até explodir de uma vez. E eu realmente falei assim, não, agora acho que tá na hora de eu fazer 50 anos que vem. Ai, que eu me permiti ser cuidadinha. Fui cuidadinha pelo marido, pelos filhos. É uma hora da gente trocar. Quantas pessoas estão passando em volta, acho que grande parte, caladas também. Mas o mais lindo de trazer a Flor aqui hoje é porque eu sei que ela
passa por várias coisas. Estava passando quando a gente estava ali mais juntinha, junto com o Robson. E mesmo assim, os bichinhos lá, ó, firme, né? Com todo mundo ali dentro da igreja, passando madrugada, porque estavam firmes na missão de realmente ajudar e pastorear. Que a questão de ser pastor não é qualquer coisa, não é para qualquer um, né, Flor? Eu sei. Não é para qualquer um, porque a gente acaba confundindo o que é o chamado. Porque tem umas Exatamente. pessoas que conseguem ministrar muito mais enquanto mestres, estão colocados como pastores, e que está tudo certo também, porque é uma forma de pastorear através do altar. Mas nós precisamos de toque, nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. E nas nossas dores a gente tende ao quê? A isolar-se. Não quero ver ninguém, não quero tomar que meu marido durma mais rápido. Bateria social assim. Passo direto do quarto dos filhos, que eles não tenham problema para não... Porque a gente tende a se isolar. Mas pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Não tem como. Entende? Então, eu falo que o Robson é o maior incentivador. Essa última fase enquanto igreja... Já falei isso chorando contigo, né? Eu choro ainda porque eu falo que eu ainda estou nesse processo de entender um pouco mais. O que eu entendo é que eu não é para parar algo, mas eu quis parar. E meu esposo falou assim, o Senhor nunca nos abandonou, por que nós abandonaríamos quem o Senhor nos confiou? Linda, gente, eu não conseguia falar mais nada. E todas as vezes que eu tinha dor, como uma menina mimada, eu virava para o meu marido, ou para o meu pai, ou para Deus, as minhas referências, e quando a oportunidade de pastores, eu sempre viro na oportunidade de dizer, mas Thay, a minha dor. Olha eu aqui. Oi. Sim. Mas é assim, ó, enquanto nós deixamos as nossas lutas de lado para lutar as lutas de outros, não tem como. O Senhor luta as nossas lutas. Ele luta. Ele não deve nada para ninguém. Não deve. Não tem como dizer. Eu fiz um quadro lá em casa de uma música, que é uma música antiga, que se diz: é impossível estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. É impossível. Fala isso em Salmo, foi feito este louvor lindo. Então eu carrego. Eu tenho referências para poder não desistir. Então eu dou de sugestão para quem pede para ser discipulado, me discipula, cuida de mim. Eu falo, arrume um versículo que te faça ali. Peraí, qual é o meu versículo? Igual Cristo que estava lá no deserto. Então eu tenho alguns versículos, tem ano que eu tenho algum mais específico, mas um dia, inclusive, uma profeta, ela falou assim: o mundo espiritual te conhece através de 3 versículos. Eu falei, então é real. Uau! E ela falou quais eram os versículos. Meu Deus. Entendeu? Nossa. É isso. Nós temos respostas para tudo no Senhor, até para não desistir. E o Robson é o incentivador do meu ministério, daquilo que eu tenho que fazer enquanto igreja, que é o que eu estava dizendo, que eu estava tentando desistir. Primeiro que nessa fase de estar à frente da igreja, essa não era a nossa intenção, nós queríamos nos mudar para outro estado. Nossa, que a gente quase morreu quando eles vieram contar. Para estar com o embora. pastor, eu falei, não! Para estar com o pastor que nós entendemos da parte de Deus que era para estar, e a gente continua entendendo que era isso mesmo, que era para viver, era para caminhar com ele. Foi tremendo. E na segunda fase de não estar mais com ele, para mim era só não quero. Como não? É muita responsabilidade. Eu já lembrava os versículos para mim mesmo e para ele, né? Eu falava assim, na Bíblia fala que o pastor dará conta da ovelha. Eu não dou conta, eu não consigo dar conta de... Então fui pondo várias situações para não viver. E ele, com o coração de pastor verdadeiro, ele disse, não vamos desistir. Não, foi muito desafiador. E ele foi me empurrando. Então eu falei, então, se você não vai desistir, então você prega, você que aparece, você que faz os posts. E ele falou, não, porque o Senhor não colocou eu para este tempo para isso, colocou você. E eu já fiz até terapia para poder que os cultos pudessem ser transmitidos. A Thaisinha, nossa psicóloga, que cuidou de mim, porque eu não queria pregar em um lugar onde o culto estava sendo transmitido. Eu não conseguia, eu não sei dizer o que acontecia, e depois eu sei, porque através da terapia você consegue entender muitas coisas. Hoje eu consigo um pouco mais. E agora estão no desafio com o Bruno, com a Ana, que eles falam, não, pastora, você tem que gravar vídeo. Linda! E assim, pra mim,
Isso é extremamente difícil. Não, eu Aí sei, agora, pra mim também. onde eu trabalho, eles falam, você tem que gravar. Aí tem profetas que falam que eu tenho que viver isso, mas isso não é confortável para mim. Mas é porque você está sendo preparada. Não é de jeito nenhum, mas o meu marido diz, você vai. Não importa se vão dizer que você está indo na frente de mim, eu não tô. Não, é você. Ele é assim, presente de Deus na minha vida para eu continuar. Ai, que lindos. Não que nós não temos um momento que eu sou mais amor, né? Perguntar pro filho ali. Filho que sabe. A cara dele, tipo, não vou nem participar. Quero nem saber desses rolos. Mas Maravilhoso. não sei o que eu seria sem. Não sei. É ele. Coisa linda. É ele, é verdade. Não é à toa que vocês estão com os casais também, os né? casais. Aí, nos processos de dores, porque o Senhor não nos permite passar por dor nenhuma sem que Ele tenha algo a fazer. Sim. Então, Ele não desperdiça os nossos processos, nossas dores. E eu falo que a primeira dor que eu vivi enquanto igreja, enquanto eu encontrei aquilo que eu tanto buscava, foi uma dor no meu relacionamento. Que quase foi o fim do nosso casamento. Eu ainda não tinha o meu filho caçula. E eu falei, não vou continuar, eu não tenho por que continuar. Eu deveria ter uns 21, 22 anos na época. Novinha, e eu não preciso. E graças a Deus pelos pastores, ele me deu um momento de sala, um momento de mesa, e ele falou, você pode desistir, a palavra te dá respaldo para isso, você pode desistir, mas o Senhor quer que você prove da experiência de perdoar. E eu tava assim, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de forma audível. E o Senhor disse algo que me fez estar até hoje, não desistir, não quero, porque o Senhor, Ele tem resposta para tudo. Ele disse, eu amo o teu esposo. O Senhor só falou isso. Eu podia ter dito de novo, sou eu que estou aqui com a dor. Quando Ele disse isso, eu tive uma experiência única. Que lindo, Flor. De conseguir ver pessoas. Eu conseguia ver, assim, muitas pessoas falando assim, olha, foi por causa de vocês. Assim, eu tinha 21, 22 anos de idade. Nós passamos um processo de restauração dificílimo, de depressão, ele e eu, porque ninguém acorda de manhã dizendo, hoje vou traçar um plano estratégico, eu vou ferir a minha esposa, eu vou ferir bem nesta hora, eu vou acabar com ela, Ninguém faz isso, não é sobre isso. Então os dois precisou desta restauração. E quando nós estávamos com 26 anos, nós participamos de um primeiro curso de casais. E desde então nós ministramos curso de casais assim, muito. Nós não sabemos quantas pessoas nós já ministramos. Eu ia perguntar isso, não, né? Não, primeiro casamento, você sabe que casamento, eu acho que todo final de semana eu vejo vocês no casamento. Meu, não sabemos. Antes nós contávamos, mas aí a gente foi perdendo os formatos do curso. Sempre a ideia é que acontecesse para no máximo 5 casais, para você estar muito perto. E foi acontecendo de ver 20 casais, 30 casais, 100 casais. E a gente foi tendo que colocar pessoas para estar junto. Vocês começaram o curso agora, não foi, né? Começamos agora. Porque qual que é o nome? Recentemente o Senhor nos abençoou com um projeto de vários cursos para namorado, noivos, casais, que se chama Elo, com base no versículo de Colossenses que fala que o elo do amor é Cristo. Então nós colocamos na sequência do curso Elo e estamos com casais especiais lá com a gente, começando tudo de novo, mas algo específico dentro do que nós já vimos. Os contatos aí. Específico dentro daquilo que nós vivemos. E conforme a gente foi ministrando o curso, as pessoas da região foram nos conhecendo. E corajosamente, a minha irmã caçula, quando foi casar, nos convidou. Ela falou assim, olha, eu não queria casar na igreja católica, ela é católica, mas ela queria fazer o casamento na onde ia ser a festa. Ela falou, Florzinha, você não faz o casamento da Mana? Eu falei, sim. Você tem coragem? A gente nunca fez casamento. Mas vocês são pastores, mas eu nunca tinha feito. Uma coisa. Eu não sabia que tinha começado no... Sério? Foi com a minha irmã. Então, se a irmã acredita que tá ali junto...
Meu Deus! Só Deus. Que linda! Então, o Robson fez Imagino. o contexto de casamento civil, abençoamos no religioso, também convidamos um outro pastor para nos deixar mais seguros lá, né? Ficamos 4 pastores lá na frente no dia do casamento dela. Está casada até hoje. Amém. Acho que já tem uns 10, 12 anos, não lembro direito. E depois disso, nós fizemos casamentos assim de pessoas que eu conheci no altar. Conheci o noivo e a noiva no altar. Minutos antes do casamento era quando nós... E temos, até hoje, tem membros que estão caminhando conosco agora na igreja atual, que eu conheci 2 dias antes de casar, fizemos o casamento e estão conosco, inclusive... faz parte, são um dos casais que está neste curso. Então, assim, presente que veio do quê? Da dor. Então, exatamente. Da dor, muita dor. Ver muita quantas dor. transformações, né, que você Tanta, usou o testemunho para ajudar outras pessoas. Não consigo imaginar, mas também consigo entender plenamente que não foi por nós. Que é o Senhor através de nós. Este é também um segredo, entender que é o Senhor. Como saber enxergar. Sim. Não existe, não tem como eu dizer que todos os cursos foram iguais. Cada pessoa vem com um contexto diferente. Você pensa que você sabe de cor o que você vai fazer? Às vezes eu falo, porque mulher, a esposa só muda de endereço. Eu já sei, tem hora que eu já sei as falas. Você vai falar isso, isso, isso. Agora ele vai falar isso, isso, isso. Eu sei muito, só de olhar. Só de olhar eu já sei. Lá vem. Mas isso não é verdade, porque cada um é um indivíduo específico. E o Senhor tem algo diferente com cada um. É isso, eu não sei onde o Senhor quer nos levar, que dia que vai parar, onde vai, mas nós estamos aí dizendo sim para o Senhor. Temos agora também com as mulheres, que também para mim é um desafio, porque, como ela disse, eu sou aquela... Vamos, Amo estar numa mesa preparada, amo florzinhas, mas eu não sou aquela que que prepara isso. Então eu imaginava que para ter um curso, um momento com as mulheres, eu teria que ficar me preocupando com isso. Eu falava, Senhor, isso não dá, eu não sei arrumar uma mesa, eu não sei qual vai ser a taça, eu não sei. Nem precisa, né, Flor? Nem precisa, e eu nem queria tentar saber. Sim. Eu achava que as mulheres só seriam atraídas se tivessem algo assim. E nesse novo contexto que o Senhor nos colocou enquanto igreja, o Senhor nos presenteou também com um nome através da pastora Vera, querida. Ai, que gente. Ela quem deu o nome, melhor abraço do mundo. Ela quem deu o nome, ela falou assim, pastora, a gente poderia ter o culto essência. Falei, tá aí, pastora. Ela deu algumas outras, tá bom, pastora, então vamos ser isso. Então, louvado seja Deus, porque somos corpo, não é todo mundo que faz tudo. Então é porque o Senhor me colocou neste tempo como a pessoa responsável pela igreja, que eu tenho que ter tudo, que vai ser... Não gira em torno de mim. Gira em torno de saber quem é Cristo, que Ele nos usa como um corpo, cada um com uma função. Então, estamos caminhando com esse nome e é assim que o Senhor possa honrá-la mesmo, presenteá-la, porque foi ela, e tá indo, e tá indo. Eu vou lá. Então aqui vai. Sexta-feira agora tem. Ai, que linda. Toda a última sexta, como eu falei. Então vamos lá. Ai, que delícia. Olha, por incrível que pareça, já está terminando. Ai, que coisa linda. Então, assim, olha... É um prazer, gente. Vocês não imaginam as trocas que a gente já teve, né? Glória a e Deus. para mim é um prazer enorme poder estar com ela aqui. Nossa, quantas orações. Eu sei que até hoje. Até hoje. Sempre. Até hoje. Né? Todo aquele grupo maravilhoso lá da ICNO agora, né? Igreja Cristã Nova Oportunidade. Ficou lindo esse nome. Até o dia que o senhor mudar de novo. A gente faz o nosso plano, ele uma rasga. turma, são irmãos, né? É uma família, a gente ama todos ali. E é muito bom estar com você, amor. Eu que agradeço. Vocês são sobre a presença. presença. Vocês são resposta. Sim. Para esse sim que nós demos para Deus, vocês são. Amém. Eu lembro do batismo do Dudu. Esses são os frutos, é isso. E vendo ele hoje. E logo é o Léo que vai. Ai, no final do mês que vem. Meu Deus. Sim. Amém. Sim. Obrigada por tudo, eu amor. agradeço. Se você quiser deixar uma mensagem sua, falar um pouco da igreja, esteja à vontade. Temos uns minutinhos ainda, mas a gente já trocou bastante. Então, assim, só realmente agradecer a vocês. Eu que agradeço.
se eu posso deixar alguma mensagem... Por favor. Busquem ao Senhor, indiferente de qual é a denominação. Sim, o Senhor me proporcionou estar em um momento à frente de uma igreja. Vocês estão convidadíssimos a estar lá, mas não é acerca disso. Eu sei. Não é acerca disso, é acerca da onde... Aonde é que você precisa buscar, que está perto da sua casa, que você entende que o Senhor está direcionando. Então, vá até lá. Sim. Vá até lá, porque o Senhor é o mesmo em todos os lugares. Eles vão usar as pessoas. Às vezes é o diácono que está na porta, às vezes é uma criança, pode ser uma criança. Opa! Pode ser uma criança. Então, o que eu tenho de dar, se eu posso deixar alguma mensagem, não desista na busca do nosso Senhor. Nunca. Não desista. Amém. E assim, estou muito feliz de ver o quanto o Senhor fez através da vida de vocês. Eu acho que eu te conheci faz pouco tempo, 2022. É. Foi em 2022. Sim. Lá eu vi teu esposo batizando. Foi. E hoje eu vejo ele à frente de um projeto com homens. Sim. Que tem alegrado muito meu coração. E com certeza, muito mais o de Cristo. É sobre isso. Eu recebi Amém. e não vou reter. Sim. Porque o Senhor dá semente a quem semeia. Então, semeia mesmo. O Senhor está te dando. O Senhor dá para sua casa, dá para sua família. Amém. Dá para cada um que assiste aqui, desde que Amém. Em nome de Jesus. Sim. Entenda. O Senhor vai dando semente para quem semeia. Vocês estão semeando. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada Que lindo esse pela episódio. oportunidade. Obrigada, gente. Beijo, assistam.